Abra a tua Bíblia. Vou ler 3 textos hoje, irmãos, não 3 capítulos, senão alguns podem falecer. Vou ler só 3 textos. O primeiro deles está em 2 de Coríntios 10, 4, 5. E é incrível como Deus se move no nosso meio. Então, falamos sobre isso na nossa célula, na quarta-feira, e falamos sobre 2 elementos que achamos fundamentais partilhar ali. E hoje o pastor Bruno aqui a orar trouxe exatamente esses elementos. Como é que Deus se move, né? Então veja só, 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos ler agora Hebreus capítulo 8. Eu vou ler do verso 8 em diante. Hebreus capítulo 8. E se quiserem ir já abrindo, depois disso nós vamos ler Atos 2. Então, em Hebreus capítulo 8, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. E para ela não atentei, diz o Senhor. Porque essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Abra a tua Bíblia agora em Atos capítulo 2. E eu vou ler apenas do 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Amados, eu tenho uma mensagem muito simples para transmitir. Estou a pedir a Deus uma forma que os irmãos entendam o que quero transmitir. A mensagem seria tão simples quanto dizer assim: creiam em Deus. E talvez não daria a ideia daquilo que se quer, mas é mesmo só isso. Nós precisamos ser um povo que acredita em Deus. Posso ouvir um amém? Precisamos ser um povo que crê que Deus existe, não apenas que existe, mas que pode fazer coisas nas nossas vidas. E talvez essa mensagem tão simples não atingiria o coração dos irmãos, porque nós estamos diante de uma geração com muitos desafios de crença, com muitos desafios de fé. E hoje nós começamos uma série que vamos falar sobre contribuição, dinheiro, bufunfa, quitade, ofertas, dízimos, primícias, como queiram chamar. Nós vamos falar algum tempo sobre isso, mas na verdade hoje na verdade Deus me falou para falar sobre outra coisa, né? E embora vou citar a contribuição porque faz parte daquilo que vamos tratar, não é pontualmente isso que vou falar hoje.
Mas os irmãos têm recebido muito ensino a respeito da importância das ofertas e dos dízimos. E hoje eu gostaria de me ater a um aspecto que tem me chamado muita atenção e Deus tem falado muito comigo nos últimos dias. Está na hora de levantarmos uma geração que acredita em Deus. Uma geração que não é meramente carnal, mas é espiritual. Nós, no nosso dia a dia, estamos em contato com aquilo que é o aspecto físico, a matéria. E às vezes, as nossas relações humanas e as nossas necessidades levam-nos a um entendimento divino muito raso. E começamos a olhar a Deus como algo básico, natural, uma coisa qualquer. Não percebemos a importância de vermos, e as igrejas, num contexto geral, que é outro desafio, tem sido um lugar em que os irmãos têm sido incentivados na fé, mas não necessariamente a olhar as coisas como espirituais. Às vezes, na ideia de incentivarmos a fé dos irmãos, e estou a me incluir, porque somos pastores todos na face da terra, porque a igreja de Jesus Cristo é só uma, posso ouvir um amém? Não há duas igrejas, é uma só. Não é a placa que diz diante do trono, Assembleia de Deus, Batista ou qualquer outra que queremos chamar, é a igreja de Jesus Cristo. Ele, quando vier na terra, ele vai buscar a sua igreja. E a igreja de Jesus Cristo precisa sempre se lembrar que existe um mundo espiritual. Mas nós estamos aí por um caminho, amados, em que tudo é natural, tudo é normal. É mesmo só uma chamada, é só umas moedas que tenho que dar ali, é só uma pequena discussão, é só um dia que não leio Bíblia. Tudo na nossa vida tornou-se natural. Nós saímos de um extremo, historicamente, em que a igreja considerava tudo espiritual, e tudo era espiritual, até um espírito, há um demônio aí. E eu vivi essas realidades, em que qualquer coisa que se falasse, se fizesse, era espiritual. Isso é espiritual, isso é espiritual. E na ideia de equilibrarmos a mensagem, nós fomos para um outro extremo, em que nada é espiritual. E estamos a ver as coisas acontecerem, às vezes de forma trágica em nossa vida, e não estamos a perceber que o assunto é espiritual. Porque há doenças que não são físicas. Mas trazer essa mensagem nos dias de hoje é quase como um atestado de minha apedreja quando saímos daqui. Há doenças espirituais. Posso ouvir um amém? Amém. Vai no médico, vai fazer exame. Às vezes está a tomar medicação e não dá nada. Há problemas familiares que são espirituais. Quando vamos sentar para conversar, piora o problema. Porque a situação não vai ser resolvida na base da conversa. É uma situação espiritual. Há questões financeiras que são espirituais. Não é falta de dinheiro. A conta está cheia, às vezes. Mas fica tão vazia quanto estava cheia. Vai dizer assim, há alguém que vive com 150 mil kwanzas e não tem dívidas. Há alguém que tem mais de 1 bilhão de kwanzas e tem dívidas. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Porque o tema é espiritual. Vai dizer assim, não é mais gestão financeira. Até pode ser. Nós ensinamos isso e damos treinamento às pessoas. Mas não é o princípio e o fim das coisas. Porque às vezes nós estamos a tentar resolver temas espirituais com ferramentas naturais. E não vai dar certo, irmão. E a igreja não é um lugar onde vamos dar treinamento às pessoas sobre como resolver os seus temas financeiros. Até podemos tocar nesse tema. Não. Vamos agora fazer aqui um congresso de casais e vamos ensinar as pessoas princípios até de psicologia para saberem lidar um com o outro, porque são personalidades diferentes. Não. Sim, vamos fazer. Mas o tema do casamento é espiritual. O tema de finanças é espiritual. E o momento em que a igreja perde a perspectiva espiritual, ela perde completamente a conexão com Deus. Porque o homem carnal não pode discernir as coisas espirituais. Ele não entende. Para ele está muito longe. Ele vai fazer contas matemáticas. Ele vai dizer 1 mais 1 é igual a 2. Mas a matemática divina não funciona assim. Nós quando viemos para esse lugar, estava eu, o apóstolo Itamar, o pastor Bruno tinha acabado de chegar. Nós dissemos, não, vamos lhe poupar, ele está se organizando. Mas ele veio conosco. Aí disse, o apóstolo Itamar disse assim,
quanto é que custa aqui? Nós fizemos as contas. Aí fizemos as contas e ele, tens quanto para dar? Eu disse, eu tenho X. E ele tem X. Isso aqui vai dar 30% da fatura. Vamos fazer, tem quantos irmãos? Temos 14 irmãos para vir para aqui. Né, Denise? Denise estava aí, estava a tocar aqui. Tinha mais gente no altar do que aí embaixo. Ele disse assim, rapaz, a conta não fecha. Ele disse, agora é que nós vamos. Tens palavra de Deus? Ele ficou assim, ele disse, tenho. Ele disse, então vamos. A conta não fecha. Não fechava, nunca fechou. Estou a falar desse lugar onde nós estamos a cultuar há 4 anos. Nós não temos dinheiro para pagar. E quando começamos a cultuar, boa parte dos irmãos não contribuíam. O que era mais hilário. Nós já éramos poucos e os poucos ainda não contribuíam. Nós chegamos a ficar com dívida no hotel de quase 7 milhões de dólares por uma coisa que é 300 por semana. Ficou dívida. Aí chegou a domingos, nós viemos aqui cultuar. Os irmãos não sabem. Vamos contar. Nós viemos cultuar sem saber se íamos cultuar. Porque o Deus já nos tinha mandado notificação. A dizer assim, estão banidos. Eu disse, olha, Deus nos disse para ir cultuar. Nós vamos. É financeiro o problema? 5 anos aqui. Tem alguém que percebeu o que estou a dizer? Mas isso é um exemplo. Eu me fartar de vos contar milagres e milagres e milagres e milagres que Deus faz todos os dias. Porque não é um tema físico, é espiritual. E se levantarmos um povo que entende que Deus criou toda a terra, e não bastasse ser criador da terra, eu e tu pertencemos a Deus. Posso ouvir um amém? Alguém tem dúvida disso? A roupa que vestimos sai de onde? Dos elementos criados por Deus. O ar que respiramos é Ele quem nos deu. Quem carregou a sua bateria hoje à noite? Me apresenta aqui. A tua carga. Nós carregamos os telefones à noite, né? Para ter bateria. Você tem vida. Levantaste, respiras, falas, estás a me ver e a me ouvir. Quem te deu essa energia que está aí dentro? Carregou na tomada? Deus nos dá vida todos os dias. Posso ouvir um amém nessa igreja? É um milagre isso, sim ou sim? Ninguém carregou. Quem te deu essa nova porção de vida que tens aí? Dormiste, ficou preto, acordou, está novo. Parece que é uma coisa normal, não é. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Há uma igreja que precisa ver as coisas de forma espiritual. Mas nós estamos a olhar para a vida, percebemos que é uma coisa natural. É só mais um pão? Não, é um milagre da parte de Deus. É só mais um dia de vida? Claro que não, senhores. Quantos asteroides poderiam colidir com a Terra? Não é mais um dia de vida, é uma oportunidade que Deus nos dá. Todos os dias. Agora, preste atenção. Deus nos cria o tempo, cria todas as condições. Não bastasse nos criar, Ele nos redime, resgata. Lemos um texto em Hebreus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Jesus Cristo resgatou a humanidade que estava condenada. Aquele que disser que não tem pecado faz de Deus mentiroso e a verdade não está nele. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ninguém aqui está sem pecado e sem culpa. E quem levantar a mão e dizer assim, não tenho mais pecado, a não ser que seja o sangue que te cobre, porque é só pelo sangue, há pecado. Mas o pecado, meu irmão, não foi suficiente para apartar o amor de Deus de nós. Ele abriu mão da sua glória e fez-se semelhante aos homens. E resgatou a humanidade, resgatou da forma mais trágica que podia acontecer. Podia dizer assim, há um exemplo que eu gosto quando falo disso, porque a identificação de Cristo Jesus conosco, para nos resgatar de novo e nos tirar das garras do pecado, é extrema, meu irmão. Eu não tinha coragem. Um dia o Espírito Santo me confrontou. Ele disse assim, conseguirias... Eu estava no meio da rua, o mover de Deus ali, no meio da rua, estava a passar táxis e tal. Ele disse assim, conseguiria... Havia um maluco a comer no lixo. Ele disse, conseguirias largar a tua vida para ir comer no lixo como esse maluco? Eu disse, eu não consigo. Não tenho esse nível de fé. Ele disse, isso não se compara ao que eu fiz por vocês.
o amor de Deus tinha que nos constrangir, irmãos. A dívida que temos para com Ele, o que Ele fez por nós para nos resgatar, já tinha nos criado, era suficientemente Deus para o respeitarmos, mas não o fizemos. Então, nós desrespeitamos a Deus e ferimos a sua consciência, ferimos a espiritualidade, mas Ele não satisfeito diz assim: eu vou e vou morrer por cada um deles, os que merecem e os que não merecem. Eu vou morrer por todos, porque Cristo, quando morreu por nós, nós ainda éramos pecadores. Nenhum de nós mereceu a cruz de Cristo, nenhum de nós. E diz assim: eu me converti, agora fiz o suficiente para pagar. Todas as vossas obras são como trapos de imundícia, não servem para pagar o sacrifício da cruz. Ninguém pode bater o peito diante de Deus e dizer assim: eu mereço a tua graça, eu mereço estar aqui. É um milagre da parte de Deus. Agora, diante disso, meus irmãos, alguém chegar e dizer assim: o resgate, a redenção, é aqui onde vou apenas pincelar aquilo que nós chamamos de contribuição. Olha só, o que nós temos no livro de Atos? Nós lemos alguns elementos que me chamam muita atenção. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Muito interessante. Doutrina dos apóstolos, diga assim: a palavra. Mais uma vez, a palavra. Na comunhão, diga comunhão. O partir do pão, diga contribuição. Nas orações, diga oração. E no versículo 43 ele diz assim: em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga assim: serviço. Então, se nós olharmos, as armas que mantiveram a igreja de Atos de pé, elas foram a palavra, a comunhão, as orações, a contribuição e o serviço. Estas armas são as que nós, igreja de Cristo, vamos usar para nos mantermos de pé. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. A palavra que é o próprio Deus. Agora, se não tivermos a perspectiva de que a palavra é de Deus e acharmos que é apenas mais uma frase motivacional, nós vamos cair num erro gravíssimo de entendermos aquilo que é um oráculo do Senhor, uma palavra profética, uma palavra que destrói fortalezas espirituais. Nós vamos estar a olhar apenas como mais um conselho sábio a ser tomado. A palavra de Deus é poderosa. Por meio dela os mundos foram criados. Sem ela, nada do que se fez teria sido feito. Deus fez o mundo pela... Há alguma coisa em nossas vidas que não poderá ser feito pela palavra de Deus? E diz assim: vamos sair daqui? Não. Há uma palavra de Deus que nos diz para cultuarmos aqui. A pergunta que eu faço é única: essa palavra é de Deus? Você recebeu, eu não. É de Deus? É. Então é para ficarmos aqui. Eu não recebi a palavra. Quem recebeu foi o apóstolo Itamar. Mas eu só lhe fiz uma pergunta: é de Deus ou não é? É. Então nós vamos ficar. Porque é engraçado que nós, quando temos uma palavra profética, às vezes alguém vai ter mais fé nela do que nós. Já viram isso? Você recebeu a palavra, mas ele tem mais fé do que você. Ele vai dizer: oi, isso é de Deus. Fica aí. Não sai daí. A palavra é para nos apegarmos a ela. É a base. Mas é incrível que nós pensamos que a oração vem à frente da comunhão. Não vem. Em Atos está muito claro. O wording, a maneira de escrever as coisas na Bíblia é intencional, não é aleatório. O Espírito Santo conduziu o processo de compilação das Escrituras. Então essa ordem aqui tem algum significado. Então a doutrina dos apóstolos, depois vem a comunhão. O fato de andarmos juntos é espiritual. Só que nós estamos a levar isso simplesmente na boa. Aí vou dizer assim: amados, é um princípio basilar do Evangelho, a comunhão dos santos. Mas o demônio entrou na nossa geração para acabar com isso. E vemos ao culto e vamos para casa e não tenho nenhum irmão da igreja que convive comigo. Está tudo bem, é só ir ao culto. Não, isso não é natural. Posso ouvir um amém?
A comunhão dos santos é necessária, as pessoas têm que andar juntas. A minha fé fortalece a tua fé me fortalece. O ambiente que criamos é necessário. Não é só uma questão de entendimento natural. A multiplicação, no ponto de vista espiritual, transcende as contas. Vai dizer assim, a psicologia explica que as pessoas quando estão juntas vão tendo o mesmo comportamento. Não é só isso. Há fortalezas, barreiras, maldições. Está vindo o teu bisavô, mas está a conviver com o irmão que não tem a mesma maldição. Quebra na tua vida. É um processo espiritual. Mas nós estamos a entender isso como se fosse só mais, não, é só uma questão de convivência. Podemos estar, podemos também não estar. O importante é termos fé. Não, a comunhão dos santos é espiritual. O fato de andarmos juntos é espiritual. E está na hora de abrirmos os olhos e vermos que o demônio está a nos roubar, está a nos tirar isso. E às vezes nós estamos fracos. E por quê? Porque estamos isolados. O isolamento traz essa fraqueza espiritual. Aí vai dizer assim, não, eu vou encontrar os irmãos na igreja. Vou lhes encontrar na célula e está tudo bem. Mas os teus amigos de conversa, de bate-papo, de riso, não são os irmãos da fé. Amado, lamento dizer, vão dizer assim, está desequilibrado. Eu prefiro ficar desequilibrado na Bíblia do que ficar equilibrado em conselhos que não são sustentáveis. Isso está a ser sustentável há mais de 2000 anos. Me apresentem uma coisa que tem 2000 anos de sustentabilidade, eu largo essa e pego. Mas isso tem sustentado várias sociedades. As Sagradas Escrituras são fiéis. Porque não é um processo natural, não tinha psicologia no nível que tem hoje, mas eles ensinavam coisas que a psicologia ainda não entendeu. Aí vai dizer assim, a comunhão, não, vamos só ali no Royal Plaza e vamos para casa. Meu amado, você não está na comunhão dos santos. A comunhão dos santos é mesmo aquela que incomoda. Que o filho do outro parte uma coisa na tua casa. Que o outro tem um hábito que você não gosta. Vão comer. Há uns que para comer são todos polidos, né? Se organizam e tal. Outros para comer, pega a boca, está suja. Tá. Essa é a comunhão dos santos. Você tem que estar aí. Tem alguém ouvido o que estou a dizer? Não é só os amigos, não, os irmãos da igreja. Esse irmão que está contigo, ele é importante para a tua vida. A pessoa que está sentada no banco da igreja não é só um crente. É um santo. Protegido pelo Espírito Santo. Às vezes você está com um problema e o teu problema não está a ser resolvido porque simplesmente não se junta com os irmãos da igreja. É a comunhão, porque é espiritual. Às vezes assim, não, mas isso aqui dá para resolver de outra forma. Resolve da tua forma. Na Bíblia não temos essa forma que você está a tentar resolver. Terceira coisa, contribuição. Diga assim, contribuição. Não, diga mais forte, contribuição. Aí entramos no nosso tema. Então, dízimos e ofertas não são doações. Deixa eu esclarecer isso. E depois de eu ter esclarecido, quero que você também esclareça, para nós estarmos todos alinhados. Fala com 2 irmãos e diz assim, dízimos, ofertas e primícias não são doações. Tem alguém que está necessitado? Na ONG Atos, por exemplo, numa outra ONG, em qualquer parte da terra, nós vamos fazer uma doação. Doação. Estamos a ajudar alguém. Dízimos, ofertas e primícias são instrumentos espirituais. É uma resposta da igreja à fidelidade da provisão divina. Não misturem as coisas. Porque nós estamos a fazer contas matemáticas, mas isso não tem nada a ver com matemática. Isso aqui é uma comunicação da aliança com Deus. E o que nós lemos em Hebreus? Ele diz assim, farei um novo concerto com eles. E desde o menor até o maior, ninguém ensinará mais um ao outro. É interessante, irmãos, que nós podemos nos desgastar em ensino, mas quando alguém está apegado a Deus, nós não precisamos ficar em cima dessa pessoa. Nem para dizimar, né, pastor? Não precisamos. Mas de todas as... Conseguimos trazer os irmãos para a oração, conseguimos trazer eles para a comunhão, alguns meio chateados ainda, mas vamos empurrando, ele vai na comunhão. No serviço que eu vou falar depois, nós conseguimos engajar, mas na contribuição é uma luta espiritual. É uma batalha espiritual, psicológica, tudo. Por quê? Porque ele está a perceber que 10% da sua renda é muito. E diz assim, isso é muito, é uma taxação.
Diga assim, não é 10%, é 100%. Porque nós somos de Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Ele não apenas nos criou, mas também nos redimiu, compra de volta. Nós estávamos na mão do diabo. Há pessoas que não entendem isso, porque é uma linguagem espiritual, mas nós somos todos muito naturais e inteligentes, então essa linguagem espiritual já não faz sentido na nossa geração, mas tem que fazer para quem é crente em Jesus. Posso ouvir um amém? Eu e você estávamos na mão do diabo. Jesus nos comprou com sangue da cruz. Ele compra um povo de volta. Nós somos propriedade divina. A figura está no Antigo Testamento. E diz assim, no Antigo Testamento, o que era a palavra redenção? Para eles era muito fácil entender. A redenção era a compra por parte de um parente próximo. O pastor Cassiano é meu irmão. Ele é mesmo meu irmão. Mas imagina que ele é meu irmão mais velho, irmão de sangue, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Ele tem direito de me redimir. Se eu tenho uma dívida com o Mário, por exemplo, eu estou a lhe dever $1 bilhão. É algum dinheiro? $1 bilhão? É bastante dinheiro. E eu ganho 500 mil kwanzas. Esse é meu salário, ganho 500 mil kwanzas. Dá para pagar $1 bilhão a ganhar 500 mil kwanzas? Mesmo que eu desse todos os 500, não pagava, certo? E trabalhasse por 30, 40, 50 anos, $1 bilhão não dá para pagar. A dívida que eu tenho com o Mário é impagável, ok? Logo, o que o Mário faz? Ele vai dizer assim, Fernando, então tu, a tua casa, a tua família, todos vocês agora são minha propriedade e vão pertencer a mim. É assim que acontecia. A redenção era quando meu irmão, pastor Cassiano, dizia assim, não, eu tenho aqui $1 bilhão, vou pagar. E ele ia me redimir. Ele pagava a minha dívida. Então ele chegava com $1 bilhão, pagava o Mário já estava chateado, porque não ia ver o seu $1 bilhão de volta, o Cassiano paga. Mas o que acontece? Eu fico livre da dívida, eu passo a dever o Cassiano. Porque eu era escravo do Mário, mas alguém me libertou. Mas a Bíblia diz assim, mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quando Ele nos redime, Ele não nos redime para nos escravizar. Mas eu e você, em consciência, temos dívida com Ele. Porque se eu for consciente, eu vou dizer, Cassiano, eu tenho dívida contigo. Você me livrou de $1 bilhão, eu nunca ia conseguir me livrar disso. Então, o que eu posso fazer? O Cassiano diz, você está livre. É isso que Cristo fez. A minha pergunta é, 10% da minha renda, dos 500 mil kwanzas, a pagar o Cassiano, vai cobrir a dívida de $1 bilhão? Irmãos, não paga. 10% não fecha a conta. Se nós quisermos fazer matemática, então 10% do teu tempo, da tua atenção, não fecha a tua conta com Deus. 100% ainda não chega. Porque mesmo que eu desse todos os 500 e todo o salário da minha família, talvez não pagaria a dívida que eu tenho com Cassiano. Então, a história de redenção que é importante nós entendermos, e eu quero que entendamos bem, irmãos. Contribuição não se trata apenas de dízimos, ofertas, primícias, como nós temos estado a ensinar. Ela se trata da aliança que nós temos com Deus. E não é conta de somar. É o cumprimento de um princípio espiritual. Portanto, a resposta é espiritual. E quem cumpre esse princípio sabe do que eu estou a falar. Porque você põe 100, mas o que você recebe não tem nada a ver. É paz, é prosperidade, é segurança para os teus filhos. É uma série de coisas que não se paga, aquele 100 não cobre. A liberdade que Cristo nos deu de estarmos livres e libertos de demônios, de principados, de potestades, um monte de maldições que nós vemos. Do meu bisavô vinham maldições, da minha bisavó vinham maldições. Eu não entendo, os irmãos têm dificuldade de ofertar. Tinha 14 anos, disse assim, vamos ofertar. Eu peguei o que eu tinha, no momento que eu ofertei, a senhora que estava lá, nós estávamos numa igreja batista, o que não é normal. Porque as igrejas batistas, profecia não há, normalmente. É uma coisa muito tradicional. Mas a senhora que estava perto do gasofilácio disse, olha, enquanto colocavas aquela oferta, Deus me disse que estava a libertar a tua vida de uma prisão espiritual. Eu tinha 14 anos. Mas se contar o histórico financeiro da minha família, não tem nada a ver com a minha vida. Nada a ver. Nada a ver.
Nada a ver. Nem vou entrar em detalhes para não... Mas não tem nada a ver. Ao ponto de eu ter sido sustentado por algumas pessoas que hoje eu sustento. 8, 9 famílias com muita tranquilidade. Me sustentaram, pagaram meus estudos, mas o quadro virou. Porque não é uma conta de somar. Porque se fossem as contas, as pessoas, eles até, do ponto de vista social, têm posições mais altas. Mas não é essa conta que Deus está a fazer. O tipo de bênção que vem sobre as nossas vidas é diferente. Mas nós, se não entendemos a contribuição, nós vamos estar sempre a fazer contas. A dizer assim, dízimo, isso é 10%. Não vai dar conta, não vai dar conta. Quem te sustenta não são os teus 90%. Desculpa, irmão. Quem te sustenta não são os 100%. Quem te sustenta é o Senhor. Quem sustenta essa igreja não são as contribuições dos irmãos. Lamento informar. Eu não estou a pegar esse microfone a pregar porque alguém contribuiu. Eu tenho certeza que é Deus quem sustenta. Porque se você disser assim, não contribuo mais. Irmão, fica em paz. Isso vai encher. Porque nem que eu ponha aqui uma moeda de 5.000 e seja multiplicada, eu creio que Deus vai cobrir as necessidades dessa igreja, como tem coberto ao longo de mais de 2.000 anos. A igreja de Jesus Cristo não sofre. Nunca vi um justo mendigar o pão. Mas nós estamos afadigados com muita coisa na nossa cabeça. Vamos lá. Então a contribuição, é importante nós gravarmos isso. Não é doação. Doação é uma ajuda que nós estamos a dar. Contribuição é aliança. Contribuição é resposta daquilo que Deus colocou na minha vida. E eu estou a dar em retribuição. Mas Deus não tem dívida conosco. Amém. Diga assim, oração. Então eles perseveravam na oração também. A oração é outro elemento, é outra arma espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus e espirituais. Então veja, a oração não é, amados, um diálogo interno. A oração não é palavras ao vento. A oração é um instrumento poderoso espiritual. E precisamos voltar a acreditar na oração. Ele diz assim, não, mas eu creio na oração. Mas não oras. Como crês se não oras? Eu acho que cremos mais nas reflexões do que na oração. Permitam-me. Há muitos anos que estou na igreja. E vejo os irmãos, às vezes, com lutas. Ele vai dizer assim, vamos levar para fulano orar. Algumas coisas, nós temos dons e talentos diferentes, mas há coisas que só estão a chegar no estágio em que estão, porque nós não estamos a orar. Porque não cremos na oração. Estamos a entender a oração como mais um processo de reflexão interna, onde eu fico a falar comigo mesmo, não comunicamos com Deus efetivamente. Precisamos orar, precisamos entrar para o lugar da oração e falar com Deus, não com a nossa consciência. Eu estou triste, eu não consegui fazer isso. Há orações que parecem mais um monólogo tristonho do que propriamente uma solicitação a Deus. Há orações que parecem só uma autobiografia. A Bíblia fala disso, né? Diz, Senhor, eu sou tão bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu gostaria isso, eu gostaria aquilo. Há orações que são só petições o tempo todo. Não tem comunhão. Então, precisamos consertar a nossa vida de oração, mas principalmente entender que orar é espiritual. Precisa ser espiritual. E infelizmente nos nossos tempos não tem sido, irmãos. A oração tem sido mais um fechar de olhos, palavras, sem uma conexão espiritual verdadeira. Mas está na hora da igreja voltar ao lugar da oração. Aquela oração que quando oramos aqui, as portas da prisão se rompem lá. E diz assim, não, tem que me ligar para orar. Não, não preciso te ligar, eu vou orar. E eu creio que Deus vai atender. Eu tenho inúmeras orações atendidas. Inúmeras. E há coisas até que nem gosto de orar. Eu digo assim, se eu orar, Deus vai atender. Inúmeras, irmãos. A minha lista, eu parei em aproximadamente 300 e poucos pedidos. Eu tenho que voltar a fazer a minha lista.
Mas nós temos aqui a nossa caixa de oração. Só nos últimos 2 meses, eu não contabilizei ainda, são 2 meses? Março, 2 meses. Nos últimos 2 meses, nós temos 89 orações respondidas aqui na igreja. 89. Eu conto. Mas é óbvio, são as que eu estou a contar. Há outras que os irmãos não disseram que foi respondida ainda. E eu creio que provavelmente há mais de 100 orações respondidas que os irmãos puseram ali e nós estamos a orar. Eu creio na oração. A oração é espiritual. A oração não é só um dizer qualquer. Alguns dizem, orem vocês, porque não valoriza a oração. Porque não entende o poder da oração. Mas a igreja de Atos orava. E era próspera porque orava. E entendia e cria nisso. E orava por coisas que pareciam não ser necessárias. Vamos reunir toda uma igreja para orar por alguém que está preso. Vamos. Porque nós cremos no poder da oração. Às vezes nós estamos a querer mais no networking. Nós estamos a querer mais em coisas que... Não, vamos ligar para o... Liga para o imperador, chama Paulo, chama aquele, para tentar fazer A igreja dos nossos dias está a se mover com armas carnais e, portanto, está a ver resultados no nível em que se move. Não sei se alguém está a entender o que estou a dizer. Não, vou ligar para o fulanão, vai no joelho. Deus pode dar uma direção, mas quando a palavra é dele, o tema vai se resolver. Eu gosto muito da palavra que Débora disse. Ela disse assim, olha, vê se não é para esse tempo que Deus te levantou. Porque você está a dizer que não vai fazer, mas acredito, Deus vai fazer. E é assim, amados. Vai dizer assim, eu não quero ajudar. Há 3 semanas, já não lembro, nós tivemos um tema, na verdade vários temas, né? Tivemos aí a ajudar os irmãos a fazerem uma conferência e tínhamos algumas necessidades e algumas delas estavam bem grandes. Então o irmão disse assim, olha, vamos solicitar as pessoas. Eu disse sim, vamos solicitar as pessoas, mas antes disso vamos orar. Vamos orar para perceber o que Deus quer. Então fomos para o lugar da oração e depois de orarmos, Deus foi dando orientações e depois nós solicitamos. Quando fizemos a solicitação, há pessoas que, por exemplo, disseram, olha, não vou poder ajudar, outras disseram que podiam ajudar. E é incrível, irmãos, que independente, quem diz que não pode ajudar, talvez não possa ajudar, mas talvez não queira ajudar, por exemplo, há esse caso. Mas o que não quer ajudar, se o movimento que estamos a fazer é espiritual, ele é quem perde a oportunidade de ajudar, porque Deus vai levantar o socorro. E aquele que se mostra como socorro no momento da angústia de alguém ou de uma situação qualquer, ele recebe da parte de Deus bênçãos também. Então, é crer muito mais no que Deus vai fazer do que no que os homens. E isso, inclusive, leva-nos a um lugar de não nos frustrarmos. Eu, se pedir alguma coisa assim, eu não consigo fazer, não tem problema, porque eu não estou a orar para ti, eu estou a orar para Deus. E se não é em ti que a solução vai vir, ela vai vir, porque vem num outro lugar. E nisso somos orientados e direcionados por Deus. Olha só, por último, serviço. Diga assim, serviço. Então, nós falamos aqui da importância da palavra. Então, não vamos misturar a palavra de Deus com uma palavra motivacional, com algo que é simplesmente mais um ensino que eu adquiri. A palavra de Deus é espiritual e poderosa. Amém? Ela é poderosa. Nós não vamos misturar a comunhão com convivência. A comunhão dos santos é espiritual. E nela coisas acontecem que não aconteceriam em meios de convivência que nós temos, familiares e outros. Na comunhão dos santos, milagres acontecem. Posso ouvir um amém? Então a comunhão dos santos é espiritual. Vamos deixar de naturalizar aquilo que Deus nos deu. Depois nós entendemos a contribuição. Então contribuir, dízimos, ofertas, primícias, não é doação, não é apenas um movimento financeiro para sustentarmos a igreja. É a minha resposta à
provisão divina. É um movimento espiritual. E, portanto, tem resposta espiritual quando eu me movo nessa forma. Nós não vamos esquecer o quinto, que é o serviço. Diga assim, o serviço. Amados, servir é muito importante. Eu vou fazer uma chamada de atenção e recebam em amor. Nós precisamos servir uns aos outros. Vir aqui, cultuar e ir para casa não é servir. Simple as that. Servir, irmão, é se doar. Servir é fazer alguma coisa em prol do irmão. Já é bom que venha. Já é muito bom que venha. Mas não chegou ao ponto. Mas o que acontece? Nós estamos a entender o serviço como mais uma coisa banal, normal. É só servir uma água. É só abrir a porta do templo. Não, não é só abrir a porta do templo. É abrir a porta para que homens e mulheres sejam libertos de prisões espirituais. Aquele serviço que se faz ali de abrir a porta é espiritual. E vai dizer assim, o irmão está a ser abençoado. Não entende por quê? Claro, ele está a servir. Ele está a servir. A cobertura espiritual não acontece só por eu frequentar um lugar. Eu tinha muito para falar sobre serviço. A cobertura espiritual acontece quando eu sirvo. Ele vai dizer assim, eu faço parte da igreja diante do trono, mas não move uma agulha. Faz? Então, o serviço é princípio basilar da igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos a estabelecer isso. Nós lemos em Atos. Nenhum de nós desenhou isso dessa forma. É Deus quem desenhou. Portanto, é espiritual. Mas estamos a banalizar isso. Dizer, não, eu posso só ouvir a palavra e ir para casa. Não, irmão, você tem que servir a Deus. Você tem que servir a igreja de Jesus Cristo. Não é servir as pessoas, é servir a igreja de Jesus Cristo. O serviço à igreja, às pessoas, os irmãos, os libertos, aqueles que Deus está a cuidar, é uma resposta nossa. Vou e venho aqui, vou para ali. Não, é mesmo só ir ao culto. Não é só ir ao culto, irmão. Vamos deixar de ser carnais. A espiritualidade tem que entrar em nós. Então, os instrumentos que nós temos, dízimos, ofertas, primícias, por exemplo, para nós manifestarmos a nossa contribuição, não são naturais. E se não tivermos a consciência da espiritualidade de cada um dos atos que nós fazemos, nós e o mundo estamos na mesma página. Perdemos o valor. Por quê? Deus é só, na verdade, teórico nas nossas cabeças. Porque os filósofos dessa era disseram assim, Deus é uma criação do homem. Não. Deus ainda é Deus. Deus existe. E as ferramentas que Deus deu à sua igreja não podem ser banalizadas e tidas como coisas carnais, normais, naturais. Irmãos, eu creio num tempo em que a igreja de Jesus Cristo recupera a sua autoridade na terra. E vivemos isso. Eu não aceito o diabo a nos brincar. Eu fico já chateado. E sorte, às vezes, se estiver numa missão, os pais vão entender o que estou a dizer. Há um comportamento do filho que é negativo. Só que você está ocupado. E estás a ver ele a fazer e não consegues agir naquele momento. Você diz, espera só quando eu acabar aqui. Calma. Vai ver o que vai... Tem alguém a entender? Eu às vezes vejo algumas coisas. Eu digo, o diabo está a brincar com essa família. Está a lhes brincar. Eu fico a olhar de longe e digo, como é que é possível? Por que isso está acontecendo? Normalizamos o que é espiritual. Eu digo assim, quando eu tiver tempo, esse demônio ele vai passar mal. Porque Jesus está a entrar na cidade dos demônios e está a dizer, ei, vieste nos atormentar.
O movimento nosso nunca é natural. Mas nós perdemos essa visão. Jesus está a entrar em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém montado num burro. Que cena feia! Mas os homens e mulheres espirituais, as pessoas não entendem a força desse momento. Cantam Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Um homem montado num burro. Não é bonito? O burro nem sequer é um animal que chama atenção. Mas eles não estão a ver um homem montado num burro, eles estão a ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É espiritual, a entrada era espiritual. Eles disseram, está a vir a salvação do mundo. Aquilo que vai resolver o mundo está sentado num burro. Esse é o problema. O problema é que nós estamos a pensar que é só mais uma oferta. Não é, senhores. É a libertação financeira da tua casa e da tua família. O problema é que estamos a pensar que é só mais uma oração. Não é. É o dia que Deus vai mudar a história da tua casa. Não é só mais um culto. Não é só mais um momento de comunhão. Nós precisamos nos levantar como igreja espiritual. Agora, veja aqui. Elementos. É só um pão? Não. Diga assim, não. É a proclamação de que nós somos parte do corpo de Cristo. Demônios batem em retirada quando comemos esse pão. Eles sabem, ei, não dá para mexer, não posso tocar em Cristo, não posso tocar no Gustavo, não posso tocar na Isabel, não posso tocar no Jair, não posso! Ele e Cristo são um. Porque ele comeu aquele pão no domingo. Não estamos a entender a força dos atos que nós estamos a ter. É só mais um pão, é só mais um suco de uva. Não é suco de uva. É a proclamação de que o sangue de Cristo me cobre. Não tem nenhuma fortaleza das trevas que me prende mais. Eu estou livre em Cristo Jesus. Tem alguém a entender? Nós vamos cear, fica de pé. Fica de pé nesse dia. Nós vamos fazer 2 atos proféticos aqui. E vamos fazê-los com entendimento profético. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, anunciando a nova aliança. Mas também nós vamos ofertar. Mas hoje eu quero que nós façamos essa oferta com uma consciência diferente. Não é o tamanho da oferta, é o coração que nós vamos pôr nela hoje.